O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. Cientificamente falando, ninguém sabe realmente como serão os extraterrestres. Qualquer versão da vida que se desenvolva noutros planetas poderá muito bem ser totalmente diferente da nossa. É difícil calcular, ou mesmo prever, o que o resto do espaço poderia ter reservado para esse fim. Isto, além da variedade presumivelmente infinita de hipóteses. No entanto, existe na Terra quem afirme já ter visto extraterrestres. Há quem diga que inclusive foi vítima de um rapto por parte de extraterrestres. Os sobreviventes desses encontros têm histórias muito diferentes, mas os temas mais comuns incluem experiências científicas, sondagens invasivas e recolha de amostras, por vezes até através de meios que incluem cirurgia. Porém, após a análise de enormíssimo número de relatos, a aparência física de um extraterrestre é o ponto que mais varia. Aparentemente, existem diferentes tipos, diferentes raças que poderemos enfrentar e ter algumas surpresas. Por exemplo, embora a imagem dos homenzinhos verdes seja popular há muito tempo na sociedade e na ficção científica, os casos de raptos genuinamente relatados raramente incluem tal criatura. São outro tipo de extraterrestres, os que são muito mais comuns nos avistamentos. Os Grey são de longe a representação mais popular entre aqueles que afirmam ter encontrado extraterrestres na vida real. Eles são descritos como tendo uma composição geralmente humanoide e compartilhando certas características connosco, embora sejam geralmente mais baixos e tenham cabeças maiores, olhos maiores e mais escuros, além de um tom de pele distintamente cinza. Estes extraterrestres em particular são extremamente populares. Os Grey ainda hoje são os favoritos da ficção científica, uma espécie de tipo fenómeno mundial. De acordo com a maioria dos relatos de abdução, eles geralmente não falam, ou melhor, falam, mas de forma telepática connosco. Os Grey geralmente não são hostis, mas também não são avessos a causar a dor a quem é sequestrado, para obter as informações que desejam. Da mesma forma, diz-se que os Greys são extremamente inteligentes, mas que carecem de emoção. Portanto, mesmo que não sejam mal intencionados, são implacáveis. Como tal, todos aqueles que foram sequestrados por eles afirmam que os Grey sondaram as suas mentes e colheram amostras, aparentemente para poderem criar seres híbridos, sendo que a sua ascensão para se tornar talvez o extraterrestre tipo, pelo menos durante o século XX, pode ser encontrada numa das histórias de sequestro mais infames da história, a de Betty e Bernie Hill, em 1961. Embora também tenham sido os Greys quem supostamente estiveram no centro do acidente de Roswell em 1947, de acordo com o mapa lembrado por Betty Hill, um mapa que ela alegou ter visto como uma projeção dentro de uma nave extraterrestre desconhecida, estes Greys, pelo menos, vieram de um distante sistema solar binário de Zeta Reticuli. E se for verdade, bem, eles viajaram muitos, mas muitos anos-luz para se tornarem os extraterrestres mais reconhecidos da humanidade. Outra versão de ETs, porém, é muito mais animalesca aos nossos olhos. Em vez de serem totalmente lisos, como os Grey, eles podem ser escamosos, blindados e com características muito menos humanoides. Eles são conhecidos como arcontes, saurianos ou draconianos. E embora as descrições sejam diferentes na ficção científica e em alegados encontros no mundo real, geralmente diz-se que estes seres são alguns metros mais altos do que nós. Novamente, as histórias deles diferem, mas geralmente dizem que são antigos e que têm na vida uma vida muito mais longa do que nós. Diz-se também que eles caminham pela superfície da Terra há milhares ou talvez milhões de anos antes da humanidade, mas foram na verdade forçados a viver no subsolo pela chegada do outro tipo de extraterrestres, num passado distante ao nosso planeta, os Anunnaki. Segundo descrições encontradas por esse mundo fora, os Anunnaki estarão mais próximos dos deuses do que de extraterrestres, e sendo originários do planeta Nibiru. Mas, sejam lá quem forem, alegadamente fizeram com que estes extraterrestres anteriores de aspecto animalesco recuassem e se escondessem num grande e complexo sistema de cavernas e, pelo menos, até agora desconhecido, muito abaixo da crosta terrestre. A verdade é que até agora não existe qualquer evidência real que tal coisa existiu. É, no entanto, uma ideia geral que alimentou muitas teorias da conspiração modernas e, por vezes, bem perigosas. No entanto, alguns também fizeram comparações entre esses extraterrestres alternativos e os deuses referenciados nos tempos antigos. Os egípcios são um bom exemplo. Adoravam um deus chamado Sobek, que possuía uma figura humanoide, mas com cabeça de crocodilo. Embora entidades animais humanas semelhantes apareçam em outros sistemas de crenças, rumores de tais criaturas, no aqui e agora, também podem estar relacionados com vários alegados avistamentos de monstros por todo o mundo. Bem, mas isso daria um outro vídeo.
Por exemplo, existe um caso, a lenda do homem-lagarto no pântano de minério de Scape, na Carolina do Sul, que supostamente tem como alvos transeuntes e todos aqueles que têm o azar do seu carro avariar naquelas imediações. Mas, embora os extraterrestres Grey e Saurian possam ser fáceis de conseguir avistar, isto segundo as mais crentes nestas coisas de extraterrestres, existem outros, os chamados extraterrestres nórdicos, que provavelmente não serão tão fáceis de avistar, ou pelo menos passam muito mais despercebido. Na verdade, esta é uma das características que os define, que eles conseguem misturar-se perfeitamente com os humanos, porque são uma combinação física extremamente próxima de nós. Em alguns casos, eles são descritos como semelhantes aos deuses nórdicos, como Thor e outros. Outras variações nórdicas incluem os Plagerans, que se dizem ter a sua origem em Pleiades. Enquanto isso, outro tipo de extraterrestres, humanoides ou não, são geralmente descritos como tendo uma aparência claramente assustadora ou única. Porém, os nórdicos são muito mais subtis. É que só por si isso torna-os um pouco mais assustadores, embora sejam amplamente considerados benevolentes e bons e não seres com má índole. Tal como os Greys, dizem-se que os extraterrestres nórdicos dependem fortemente da energia psíquica. Eles conseguem comunicar telepaticamente e também podem viver 1000 anos ou mais. Eles são apresentados como seres de sabedoria infinita em comparação aos humanos. Às vezes estão também ligados ou cruzados com os chamados extraterrestres venusianos, que se dizem virem de Vênus e que são donos de uma beleza surpreendente. É como se, quando aparecem histórias de encontros entre extraterrestres, os extraterrestres nórdicos e venusianos fossem um reflexo da humanidade e, geralmente, no seu melhor. Os extraterrestres nórdicos são emocionalmente astutos e muito mais complexos cognitivamente. Essa é uma outra razão pela qual este tipo de extraterrestres, se realmente andar por aí, será difícil de detectar. Claro que é tão rica a diversidade de histórias sobre extraterrestres relatada ao longo dos tempos que ainda é possível encontrar outro tipo de descrições. Uma das mais exóticas, mais raras e muito menos conhecidas, que supostamente inclui uma raça conhecida como arcturianos. Estes são talvez o tipo de ETs que mais se aproxima do estereótipo dos homenzinhos verdes. Dizem ter cerca de 1,5 m de altura, olhos grandes e antigos e uma pele verde. Uma outra espécie também relatada e muito mais obscura são os aviárias, uma espécie parecida com um pássaro, muitas vezes de cor azulada, que aparece em algumas versões, aliás, muito contestado. Felizmente, diz-se que tanto os arcturianos quanto os aviários são gentis e vêm em paz, e muitas vezes, supostamente para ajudarem a raça humana a alcançar algum tipo de despertar espiritual. Mas, com isto tudo, qual é a tua opinião? Sabemos que as histórias de raptos por extraterrestres tornaram-se comuns nos últimos anos, talvez mesmo nas últimas dezenas de anos. Talvez o ceticismo que os acompanha não desapareça até que realmente uma presença extraterrestre na Terra seja oficialmente reconhecida e confirmada. Mas, até lá, continuaremos a ter descrições com cor, humor e motivação à nossa saúde mental. Descrições sempre crescentes do que estas coisas poderão ser ou não. É que extraterrestres, pelos vistos, existem para todos os gostos. Basta escolher o seu. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.